Olá, malta. Nesta aula vou falar sobre o capítulo 3 da Economia Internacional, ou seja, o teorema da HOS. Vou dividir esta aula em três segmentos diferentes, sendo o primeiro uma introdução ao gráfico da HOS, ou seja, vou falar dos conceitos básicos que estão por trás da compreensão deste gráfico. Depois vou identificar os dois casos de gráficos que podem aparecer, vou mostrar como é que se identifica, vou mostrar quais é que são as diferenças, que consequências é que tem cada gráfico. Depois disso, vou passar a analisar cada caso em si destes dois gráficos que podem sair e vou mostrar como proceder perante cada um dos dois casos. Quero também referir que nesta introdução de conceitos básicos, tudo o que eu vou dizer são conceitos que são necessários para a compreensão da matéria. No entanto, não precisam decorar nenhuma da matéria que eu vou dizer neste primeiro capítulo, mas pronto, reforço que é muito importante compreender a matéria para obter melhores resultados e para ter um estudo mais eficiente, por isso aconselho-vos a verem esta parte também. Vamos começar então. Vou começar aqui por mostrar-vos o gráfico da HOS. Este gráfico está por preencher, mas é só para ter uma ideia. Temos aqui os eixos da intensidade capitalística, seja a intensidade capitalística de média ou de X, neste caso, ou de Y. Depois temos um eixo, o eixo das ordenadas, neste caso, é a remuneração relativa dos fatores produtivos, seja W a remuneração relativa do fator de trabalho e R a remuneração relativa do fator capital. Depois temos aqui, neste eixo, também os preços relativos, sejam preços relativos internos ou preços relativos internacionais, é dado por PX sobre a PY. Primeiramente, para vocês compreenderem o gráfico da HOS, eu quero que vocês tenham a ideia que isto são dois gráficos separados. Ou seja, são dois gráficos separados que têm um eixo em comum, o eixo das ordenadas, o eixo das remunerações relativas dos fatores produtivos, e daí podemos fazer então a junção dos dois para obter este gráfico. E já que podemos separar isto em dois gráficos, eu acho que é bastante bom ter uma noção de cada gráfico em si para saber como é que funcionam as associações entre cada variável, e vou começar então por explicar isso. Vamos começar pela parte direita do gráfico. É de reparar primeiro que em qualquer exercício que a professora vos dê, vocês têm que a intensidade capitalística de X é sempre menor à intensidade capitalística de Y. O que leva às isoquantas, ou seja, estas retas são as isoquantas, esta é a isoquanta de X e esta é de Y. A isoquanta de X estará sempre mais à esquerda do que a isoquanta de Y. Vou passar a explicar também porque é que X está mais à esquerda, como é que funcionam estas relações, e para isto vou começar por escolher aqui um ponto qualquer, uma remuneração relativa dos fatores produtivos. Já agora, remuneração relativa, o que é que isto quer dizer? Quer dizer o preço relativo dos fatores produtivos, ou seja, digamos que W é o preço relativo do fator trabalho e R o preço relativo do fator capital, ou seja, diz-nos relativamente como é que esses preços estão no mercado atual. Então, pegamos aqui num preço relativo dos fatores produtivos, digamos 1, e como podem ver, este preço relativo dos fatores produtivos para X terá uma intensidade capitalística e para Y terá outra intensidade capitalística. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os preços dos fatores produtivos estão a este nível. Estando então no mesmo nível de preços dos fatores produtivos, X irá de qualquer maneira usar menos capital, ou seja, uma intensidade capitalística menor, e Y irá utilizar mais capital, ou seja, uma intensidade capitalística superior. Então isto será a intensidade capitalística de X perante estes preços e esta a de Y. Então é basicamente isto a que se refere este gráfico das remunerações relativas versus as intensidades capitalísticas. Mede perante certos preços relativos que nos dão quais é que são as intensidades capitalísticas que vamos usar na produção de cada bem. Ou seja, daqui já podemos tirar que, obviamente, X precisa
relativamente de mais trabalho e Y de mais capital. Vamos passar agora a analisar este gráfico que relaciona então outra vez a remuneração relativa dos fatores produtivos com os preços relativos internos. Agora diremos que estamos perante esta remuneração relativa dos fatores produtivos, que é mais ou menos aqui. O que acontece é que teremos um preço relativo interno associado a esta remuneração relativa. Este será o nosso PX/PY. E como podem ver também, caso nós aumentemos a remuneração relativa do fator de trabalho, digamos que passou para aqui, porque é que o preço relativo de X fica maior? Já vos vou explicar. Temos agora aqui um preço relativo de X superior. Porquê? Porque, como nós vimos há bocado, X utiliza relativamente mais trabalho. Então, se o trabalho ficou relativamente mais caro, com o aumento da remuneração relativa do fator de trabalho, então temos que o preço de X também ficou relativamente mais caro. E o oposto, aliás, acontece quando nós passamos deste W sobre R2 para W sobre R1. Assim vocês já conseguem ter uma noção básica de cada gráfico, o que é que está relacionado, o que é que faz aumentar, o que é que faz diminuir. Passaremos agora a analisar o gráfico dos dois gráficos juntos e já agora vou só mostrar-vos o que é que acontece aqui a remuneração relativa do fator de trabalho aumentar. O que acontece é, obviamente, que as técnicas de produção passam a usar menos trabalho, porque fica mais caro o trabalho. Passamos a ter técnicas de produção mais à direita. Meti aqui isto aqui é 2. Pronto. Agora já tem uma noção básica dos dois gráficos. Vamos juntá-los. E vamos começar a analisar dois países. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar as intensidades capitalísticas dos dois países. Vou dizer que pelo enunciado, digamos que a intensidade capitalística do país 1 é inferior à intensidade capitalística do país 2. Ou seja, o país 2 é relativamente mais dotado em capital. Então o que é que vocês sabem? Sabem logo que o K sobre L2 estará mais à direita, estará mais longe da origem do que o K sobre L1. Eu pessoalmente gosto de começar por desenhar as intensidades capitalísticas de Y do país que é relativamente mais dotado em capital. Porquê? Porque será o ponto mais à direita neste gráfico. Então, para eu ter a certeza que tenho espaço para desenhar tudo, eu começo logo por desenhar aqui o máximo à direita, a intensidade capitalística de Y do país relativamente mais dotado em capital, o máximo à direita possível. Começo então por fazer isto. Será aqui. E aqui então na interseção do Y, vamos virar para a esquerda e teremos aqui então a remuneração relativa máxima do país 2. Aqui vamos para baixo, teremos a intensidade capitalística média do país 2. E aqui a intensidade capitalística mínima do país 2. Ou, neste caso, a intensidade capitalística de X. Remuneração mínima. Remuneração relativa dos fatores produtivos mínimos para o país 2. Ou seja, agora será um M pequeno em vez de um M grande. Aqui o preço relativo mínimo do país 2, ou seja, 2M pequeno, e aqui o máximo.
Então, como eu disse, sabemos que a intensidade capitalística do país 1 será à esquerda, por isso vamos desenhar mais ou menos aqui para ter espaço para desenhar tudo. K sobre L, um Y e passamos com o mesmo procedimento para o resto. Prontos, antes de passar para os preços relativos internos, quero só mencionar que aqui já conseguem ver, para vocês entenderem bem, conseguem ver os intervalos das técnicas de produção de cada país. Vou até dizer aqui, ou seja, de 1x a 1, temos as técnicas de produção para o setor do bem X para o país 1. Esta aqui será então a técnica de produção mínima para X para o país 1 e esta a máxima. Conseguimos ver também aqui o intervalo de técnicas de produção para a produção de Y para o país 1, será esta a mínima e esta, aliás, vou meter aqui, esta a mínima e esta a máxima. Agora temos de fazer o mesmo para o país 2, acho que vocês já perceberam, então aqui será um intervalo para a produção de X e então aqui será então o intervalo de técnicas de produção para o país 2 na produção de Y, sendo esta a mínima e esta a máxima. Também podem ver que os intervalos de remunerações relativas dos fatores produtivos, aqui entre a mínima e a máxima do país 2 será então obviamente o do país 2 e o mesmo para o país 1. Também conseguem ver os intervalos de preços atingíveis por ambos os países, para o país 2 a verde, para o país 1 a laranja. Vamos continuar então, vamos agora escolher preços relativos internos. Dou a dica de escolher os preços relativos internos sempre o mais, aqui o preço relativo interno menor, o mais à direita possível. Estou a escolher aqui para o país 1. Será aqui, por exemplo. E aqui não precisam de associar a técnicas de produção, basta associar à remuneração relativa dos fatores produtivos. Então temos aqui a remuneração relativa em economia fechada do país 1 e o preço relativo. E agora faremos o mesmo para o país 2, como eu disse, então aqui o mínimo faço o máximo à direita e o máximo faço o máximo à esquerda, para ter espaço para escolher o preço relativo internacional. Vou escolher aqui. Já temos os preços relativos internos, agora vou passar a escolher o preço relativo internacional. Isto depende sempre do enunciado, mas mais à frente já vão ver casos práticos e já vou explicar também em concreto o que é que cada preço relativo internacional leva, tipo à especialização de incompleta ou completa, etc. Para simplificar, vou escolher um preço relativo internacional qualquer aqui no meio. Como vocês sabem, antes de mais, tenho que mencionar que o preço relativo internacional pertence, ou como vocês já viram na matéria de Ricardo, pertence ao intervalo de preços relativos internos e este intervalo aberto. Porquê? Porque se o preço relativo internacional fosse igual ao preço relativo interno de algum dos países, então esse país não teria ganhos nenhuns em vender esse bem a outros países. Agora, sendo o preço relativo interno superior ao preço relativo interno nesse país, então esse país já terá ganhos a internacionalizar-se. Então vamos ver aqui qual é o mínimo, é do país 1, e vamos meter então o preço relativo interno mínimo do país 1. E aqui vamos meter o preço relativo interno máximo, que é o do país 2. Isto já leva a Ricardo a pensar que o país 1 irá especializar-se em X e o país 2 em Y. Vamos escolher então aqui um preço relativo internacional, aliás.
agora também já convém não só levarem para as remunerações relativas, aqui o do internacional, mas também levar para as técnicas de produção internacionais, porque os países, como vocês vão ver mais à frente, vão tender para as técnicas de produção internacionais. Então aqui esta será a de X, que é atingível por ambos os países, e a de Y, que também é atingível por ambos os países. Então, K sobre L internacional de X e K sobre L internacional de Y. Porque é que é atingível por ambos os países estas técnicas? Então nós temos aqui o intervalo para o país 1 de X e aqui o intervalo para o país 2 de X. Como podem ver, pertence a ambos os intervalos. Agora, para Y acontece o mesmo. Pertence a ambos os intervalos. Vou só dar zoom out. Como podem ver, este é o intervalo, pertence, e este é o intervalo do país 2 para Y, também pertence. Pronto, era só para me explicar. Então, neste caso, ambos os países conseguem produzir as técnicas, aliás, de produção internacionais e farão o que eu explicarei mais à frente. Vamos agora analisar os dois tipos de gráficos que podem sair na frequência. Temos dois tipos, vou passar aqui para uma nova página, onde já tenho aqui isto escrito. Temos dois casos. Primeira questão, como é que identificamos cada caso? É pelo enunciado, e há vários tipos de enunciado que a professora pode meter para vocês identificarem o caso. Digamos que este gráfico que já vou passar a desenhar é o 1 e este o 2, ou seja, pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Digamos que o enunciado diz, por exemplo, que ambos os países conseguem se especializar completamente, ou conseguem produzir ambos os bens em economia aberta, ou dispõem de técnicas comuns nos dois bens. Isto são tudo exemplos do tipo 1. Em vez disso, também pode ser uma desigualdade, por exemplo, K sobre L1 é menor de K sobre L2, que é menor do que K sobre L1Y. Isto é um exemplo de desigualdade que podem vos dar, que vocês conseguem logo identificar que será este tipo de gráfico. Vocês já vão ver aqui em baixo que desigualdades é que podem sair daqui e já vão começar a perceber e a conseguir identificar este tipo de gráfico. Neste tipo de gráfico também a professora pode dizer que Lerner-Samuelson se verifica sempre, porque no próximo vídeo que vou gravar vocês já vão perceber que neste tipo de gráfico verifica-se sempre. Agora para o gráfico 2 é tudo o oposto do que eu disse no 1. Digamos que os dois países não conseguem estar especializados completamente, ou que permite que apenas um país esteja especializado completamente, ou que os países não dispõem de técnicas em comum nos dois bens. O teorema de Lerner-Samuelson não se verifica sempre, ou outras desigualdades. Digamos, este é um exemplo de desigualdade que pode sair, que vocês conseguem identificar, que é o tipo 2 de gráfico. Por exemplo, K sobre L médio de 1 é menor que um Y, que é menor que o médio de 2. Ou seja, o que é que vocês daqui já conseguem tirar uma coisa, que é as entidades capitalísticas estão imensamente desfasadas, estão imensamente longe de um país ao outro. Mas pronto, agora vou apagar isto e vamos começar por desenhar o primeiro caso, em que ambos conseguem produzir ambos os bens. Vou começar agora então a explicar mais aprofundadamente o caso 1. Neste caso até vou assumir que o país 1 é relativamente mais dotado em capital, ao contrário do caso que nós fizemos para explicar HOS, para vos mostrar que isto pode acontecer e para não se habituarem a meterem sempre o K sobre L de 2 sempre à direita do 1, porque pode muito bem ser este caso. Então já me adiantei e já desenhei aqui, tudo normal. Temos que ter atenção que entre o preço relativo interno de X do país 1 e o médio do país 1 tem que estar aqui o médio do país 2. Ou seja, neste caso, ambos os países têm que conseguir, têm que ter técnicas em comum, no fundo,
e é assim que se obtém, como vocês podem ver aqui. Agora, dentro deste caso, há três acontecimentos que podem acontecer, sendo o primeiro a especialização incompleta para ambos os países, ou seja, o país 1 produzir ambos os bens em economia aberta e o país 2 também. Para isto acontecer, a técnica internacional tem que pertencer a ambos os intervalos de ambos os países. Então, para isso, tem que estar entre a interseção dos intervalos, digamos, pode ser das remunerações relativas, é onde é mais fácil de ver. Ou seja, o preço relativo internacional, ou neste caso a remuneração relativa internacional, teria que estar aqui entre o mínimo do país 1 e o máximo do país 2. Ok? Então vou escolher aqui para vos dar o exemplo e como podem ver sobre esta remuneração relativa internacional vem este preço relativo internacional e estas técnicas internacionais que são atingíveis para X para ambos os países, para o país 2 aqui, para o país 1 aqui, como podem ver pertence a ambas e para Y acontece a mesma coisa. Agora vou mostrar o caso em que, por exemplo, o país 1 especializa-se completamente, ou seja, o país 1 agora vai produzir apenas um bem. Qual é que será esse bem? Vamos lá ver. Então, se o país 1 é relativamente mais dotado em capital, neste caso, e Y é utiliza relativamente mais capital, então o país 1 vai especializar em Y. E vou dizer o caso em que o país 2 especializa-se em ambos. Neste tipo de gráfico é impossível ambos os países estarem especializados completamente, ou seja, ambos os países só produzirem um bem em economia aberta. Ok, então para isto, para o país 1 especializar em Y, a técnica de X não pode ser atingível para o país 1. Então vamos ver aqui o intervalo de X para o país 1. Como podem ver, esta é a técnica mínima e esta é a máxima. Vamos ver para o país 2, esta é a mínima e esta é a máxima. Então já sabemos que não pode apanhar o intervalo do país 1 e tem que apanhar o intervalo do país 2. Ou seja, digamos que a técnica internacional está aqui. Seria aqui então o nosso K sobre L e X. A partir daqui conseguimos desenhar o resto. Ou seja, aqui seria o nosso preço internacional, aqui a nossa técnica de Y e aqui o nosso preço relativo internacional, o nosso PX sobre a PY e aqui o W sobre R I. Neste caso então o país 1 estaria completamente especializado, não consegue atingir a técnica de produção internacional para a produção de X e o país 2 conseguia produzir ambos os bens. O último caso é então quando o país 2 está especializado completamente, neste caso seria em X, e o país 1 consegue produzir ambos os bens. Então vamos lá ver esse caso, finalmente. Só pegar isto aqui muito rapidamente. Ok. Então este caso seria o país 2 a produzir apenas X, porque é mais dotado em trabalho, e o país 1 a produzir ambos os bens. E para este caso, conseguem logo ver, vem aqui o intervalo de Y, que não pode ser atingível pelo país 2, logo a técnica internacional estaria aqui neste intervalo, a técnica internacional de Y. E aqui teria um preço relativo internacional para que o país 2 especializasse completamente. Estes são os três casos. Vou passar agora a analisar mais coisas sobre este gráfico. Ainda não vou assumir nenhum caso, mais para a frente já vou assumir algum caso. Ok, então vamos começar pelo teorema de HOS. O que é que nos diz o teorema HOS? Isto vocês vão ter que decorar mesmo esta frase, tal como está. E diz-nos que, segundo o teorema da HOS, baseado à especialização preços relativos diferentes, na passagem da economia fechada para a economia aberta, cada país especializa-se no bem que utiliza relativamente mais o fator produtivo relativamente mais abundante nesse país. O que quer dizer que, agora, neste caso, como nós temos que
o país 1 é relativamente mais abundante em capital. E como nós temos sempre que o X utiliza relativamente mais trabalho e Y mais capital, então neste caso diz-nos que o teorema da Gauss diz-nos que o país 1 especializaria-se em Y e o país 2 em X. Prontos, isto é o teorema da Gauss, mas neste caso, neste gráfico, não se verifica sempre o teorema da Gauss e eu vou-vos dar o exemplo de quando não se especializa. Como aqui está, não se especializa sempre. Quando é que não se especializa? Imaginemos, e é por isto que eu digo para meter os preços relativos internos sempre nas pontas, sempre nos extremos, ou seja, seria aqui e aqui, e vou-vos mostrar então quando é que não se verifica. Então não se verifica se, digamos que o preço relativo interno do país 1 estaria aqui, Px sobre Py, 1i, e o do país 2 aqui, 2i. Segundo esses preços relativos internos, o que acontece é que, como o preço relativo interno de x para o país 2 é superior ao preço relativo interno de x para o país 1, então o país 1 aqui neste caso especializaria-se em x e o país 2 em y. No entanto, como nós vimos segundo a Gauss, o país 1, como é mais dotado, relativamente mais dotado, aliás, em capital, e como x utiliza relativamente mais capital, mais trabalho, aliás, e y relativamente mais capital, neste caso tínhamos aqui uma contradição, ou seja, se o país 1 especializa-se em x, não se irá especializar no bem que utiliza relativamente mais o fator produtivo relativamente mais abundante no país, que neste caso seria capital e y. Então este é o único caso em que acontece isto, mas se vocês puserem sempre nos extremos, nunca correm este perigo. Voltar atrás. Agora já sabemos porque é que não se verifica sempre, já sabemos o caso em que não se verifica. Agora vamos escolher os preços relativos internos. Caso o enunciado não diga, por exemplo, a escolha ou admita que os preços relativos internos de cada país encontram-se perto do seu preço relativo máximo, que seria, por exemplo, aqui e aqui. Caso o enunciado não diga nada, podem seguir a minha dica e podem pôr aqui perto de cada extremo e aqui. Então escolhemos agora os preços relativos internos. Este será o Px sobre o Py do país 2 e este o Px sobre o Py do país 1. Agora queremos escolher um preço relativo internacional para que o país 1 especialize completamente. Como eu disse, agora é só repararem que o país 1 vai se especializar então na produção de Y e queremos então que a técnica de produção internacional, KL sobre, K sobre L 1x, não pertença, ou seja, não pertença ao intervalo de técnicas de produção de x para o país 1, ou seja, a mínima, que é K sobre L de 1x, e a máxima, ou seja, que é a média. É isto que nós queremos. E aliás, estes parênteses são fechados, vou só mudar isto, mas pronto, vou apagar já isto de qualquer maneira. E vamos fazer isso então no gráfico. Vamos aqui às técnicas, vamos escolher aqui uma que o país não consiga produzir, será a nossa K sobre L e X. E vemos aqui também a nossa K sobre L e Y. Que será aqui. Vou só escrever aqui também a remuneração relativa internacional e o preço relativo internacional.
Já agora esqueci-me de fazer aqui as retas para os preços relativos internos, vou tratar disso também já agora. Está feito, agora vamos justificar porque é que o país não especializa completamente. Porque vocês vêm aqui com as técnicas internacionais e dizem que a técnica internacional de X não é atingível pelo país 1, não pertence ao intervalo de possibilidades de produção para X do país 1, ou seja, faremos isto. O mínimo é um X e o máximo 1. Mas pertence ao intervalo de técnicas de produção de Y para o país 1. Ou seja, aqui estaria. Neste caso a média é a mínima, como vocês já sabem, e a máxima 1Y. E está feito. Agora, finalmente, a especialização está de acordo com o teorema da HOS. Para justificar isto, então, vemos os preços relativos internos, inicialmente. Já agora esqueci-me de referir que aqui para o preço relativo internacional convém sempre pôr inicialmente que o PX sobre a PY internacional tem que pertencer ao conjunto de preços relativos internos. Neste caso, o mínimo é o interno do país 2 e o máximo o interno do país 1. Então será assim. Finalmente vamos então responder à pergunta se a especialização está de acordo com o teorema HOS. Vemos então primeiro pelos preços relativos internos dos países. Sabemos que PX sobre PY do país 1 é superior ao PX sobre PY do país 2, interno outra vez. Logo, sabemos que a Ricardo, o país 1 especializa-se na produção de Y e o país 2 de X. Ou seja, isto é a especialização sem ser segundo o teorema da HOS. E já sabemos que coincide com o teorema da HOS, mas vamos só provar que coincide com o teorema da HOS. Porque é que coincide? Porque o país 1 é relativamente mais dotado em capital e Y utiliza relativamente mais capital. Ou seja, farei assim. Logo vemos por aqui que a especialização está de facto de acordo com o teorema da HOS. E está respondida à pergunta. Depois, nos exames que eu vou resolver, vocês podem ver como é que a pergunta se resolve por extenso. Mas é só para terem noção por enquanto. E está explicado o caso 1. Vou apagar isto e vou passar para o caso 2. Aqui para o caso 2 eu vou desenhar o gráfico no próprio vídeo, porque eu quero que vocês tenham atenção a uma coisa. Vamos desenhar então o nosso gráfico normal. Neste caso, como podem ver aqui, o país 1 é relativamente mais dotado em trabalho. Ou seja, vai ser aquele caso em que o país 2 é que está mais à direita nas cientificidades capitalísticas. Então, farei como sempre. E agora aquilo que vocês têm que ter atenção é para escolher agora o outro país. Vocês têm que dar, basicamente, em vez de dar, como vocês têm aqui no gráfico anterior, nenhum afastamento entre cada um, ou seja, neste caso é laranja, amarelo, laranja, amarelo, laranja, amarelo. Agora tem que dar um afastamento para que tenhamos este caso. K sobre L, 2x. Ou seja, agora eu vou escolher a intensidade capitalística para a produção de Y para o país 2 e desta vez não vou escolher aqui, como fazia antes, vou na verdade escolher aqui. Então, como podem ver, neste caso 2, o que acontece é que há sempre um espaço que não apanha nenhum dos intervalos
Como podem ver, aqui é o máximo de 1 e aqui o mínimo de 1, ou seja, este intervalo não é cobrido por nenhum. Ou seja, nesse intervalo, se o preço relativo internacional estiver aqui, ou seja, direi aqui, que leva à ponderação estar aqui, o que acontece é que ambos os países têm que se especializar completamente. Temos outros dois casos, que é aqui neste intervalo, se tivermos o preço relativo internacional, o que acontece é que, como pertence ao intervalo do país 2, o país 2 vai conseguir produzir ambos os bens, vai estar especializado em completamente. E o país 1 estará especializado completamente, exato, completamente. E finalmente, o terceiro caso é se pertencer então a este intervalo. Se o preço relativo internacional pertencer ao intervalo do país 1, o país 1 conseguirá produzir ambos os bens em economia aberta, estará especializado em completamente, enquanto o país 2 terá que se especializar completamente. Estes são os três casos. O que acontece neste caso é que o teorema da HOS, outra vez, é o mesmo teorema, mas agora verifica-se sempre, porque nunca haverá um preço relativo interno do país 1 que seja superior ao preço relativo interno do país 2. Isto nunca acontece. E daqui conseguem tirar então que o país especializa sempre no bem que utiliza relativamente mais, o fator produtivo relativamente mais abundante no país em questão. Está aqui a resposta à pergunta. De resto, temos tudo igual. Escolhemos os preços relativos internos e fazemos o preço relativo internacional de acordo com o enunciado e justificamos pela mesma maneira dos intervalos que eu tinha aqui escrito há bocado, seja se pertence ou não pertence a cada intervalo. Se pertencer, o país consegue produzir esse bem, se não pertencer, não consegue. Basicamente é isto. Mais à frente vou falar de Stopper Samuelson e de Lerner Samuelson na próxima aula e vou fazer exercícios práticos de exames também para vocês perceberem como é que resolve isto na prática. Espero que tenha ajudado. Obrigado a todos por verem e um grande abraço.